Fala, gente, tudo bem? Rodrigo aqui e dando continuidade às nossas aulas, revisões de histologia. Hoje a gente vai falar de tecido epitelial de revestimento. A gente vai falar sobre as características, classificação desses tecidos, localização e falar um pouquinho sobre as membranas que a gente conhece. Bom, algumas características do tecido epitelial, tanto de revestimento quanto glandular, são: eles têm células justapostas, quase que ausência de matriz extracelular, muito pouco matriz extracelular. Essas células que compõem o tecido epitelial podem ter diferentes formatos. Os vasos sanguíneos estão ausentes, e se eles estão ausentes, esses tecidos epiteliais eles vão ser nutridos de alguma forma. Como? Eles vão ser nutridos por difusão. Todo o tecido epitelial está apoiado em um tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo ele é vascularizado, então as coisas que ele capta do sangue, da circulação, ele vai passar por difusão para o tecido epitelial que está em cima dele. Esse tecido epitelial em cima de um tecido conjuntivo é separado por uma membrana basal. Vamos caracterizar a membrana basal. A membrana basal é um tipo de matriz extracelular visível na microscopia óptica, corada por PAS. Essa membrana basal separa epitélios, tanto de revestimento quanto glandular, do tecido conjuntivo que está associado a ele, que está fazendo a sustentação e a nutrição por difusão. A membrana basal é constituída por lâmina basal, que é um produto do próprio tecido epitelial, e por lâmina reticular, que é um produto do tecido conjuntivo que está embaixo desse tecido epitelial. A lâmina basal é a parte que vai fazer a ancoragem do epitélio ao conjuntivo, ou a membrana basal no caso. Essa lâmina basal só é visível em microscopia eletrônica de transmissão, a gente vai ver isso. E essa lâmina basal, que compõe a membrana basal, pode ser dividida em lâmina lúcida, que é um artefato de processamento, e lâmina densa. A lâmina densa, que entre aspas é a verdadeira lâmina basal, a gente vai ver que tem muito colágeno do tipo 4 em rede, tem laminina, tem proteoglicanos e glicoproteínas. Então essa lâmina densa vai ancorar a célula epitelial à célula conjuntiva. Já a lâmina reticular, que é o produto do tecido conjuntivo, a gente vai ver que tem um predomínio de colágeno do tipo 3, que são as fibras reticulares. Aqui a gente tem um corte de fígado, aqui a gente vê a parte glandular do fígado, e em rosa nós temos a membrana basal bem corada. Então aqui nós temos células epiteliais, membrana basal. Aqui nós temos um outro corte, nós temos aqui um epitélio, membrana basal, tecido conjuntivo. Vamos caracterizar melhor agora a lâmina basal, que é um dos componentes da membrana basal. Aqui nós temos uma foto de uma microscopia eletrônica de transmissão. Observe que aqui a gente tem duas células, ó. Aqui a gente tem uma célula, aqui a gente tem interdigitações entre as duas células. Nós temos o núcleo dessa primeira célula aqui. E aqui do outro lado nós temos outra célula com o núcleo dela aqui. Tá vendo esse risco que separa aqui? Em cima desse risco mais escuro, a gente tem esse risco mais lúcido aqui. Essa parte mais clara. Isso daqui é a lâmina lúcida. Essa parte mais escura, mais densa, é a lâmina densa. E as duas, tanto a parte escura quanto a parte clara, compõem a lâmina basal. Aqui nós temos o epitélio. Aqui nós temos a lâmina basal, separando o epitélio do tecido conjuntivo. E aqui no tecido conjuntivo, como a gente acabou de ver, que é a lâmina reticular. Isso daqui é a lâmina reticular, a gente tem a presença de colágeno, cortado longitudinalmente, cortado transversalmente. Colágeno do tipo 3, reticular, fibra reticular. Aqui, em maior aumento, nós temos a lâmina lúcida. Tá vendo essa parte mais clara aqui? É equivalente a essa parte mais clara aqui. Nós temos a lâmina densa, que é a parte mais escura aqui, equivalente. E as duas formando a lâmina basal, que separa o epitélio, célula epitelial, da parte conjuntiva, ou da lâmina reticular. Aqui nós temos a lâmina reticular com a presença de colágeno, como eu disse, do tipo 3, cortado longitudinalmente, cortado transversalmente.
Vamos falar agora sobre a classificação dos epitélios. O epitélio pode ser simples, e ele vai ser simples quando ele apresenta uma única camada de células. Se ele for simples, ou seja, se ele tiver uma única camada de células, ele ainda pode ser subdividido em simples, pavimentoso. Pavimentoso por quê? Porque as células são achatadas. Elas têm o núcleo alongado, seguindo a forma da célula. E esse tipo de epitélio simples pavimentoso pode ser encontrado em vasos sanguíneos, que ele aqui é chamado de endotélio, e pode ser encontrado em cavidades pleural, pericárdica e peritoneal, que são as grandes cavidades corporais, e nesse caso ele é chamado de mesotélio. Então, o que é o endotélio? É um epitélio simples pavimentoso, só que dos vasos sanguíneos. O que é o mesotélio? É um epitélio simples pavimentoso, só que das grandes cavidades corporais. Pode se encontrar também alvéolos pulmonares, cápsulas dos corpúsculos renais e outros locais. Aqui nós temos um esqueminha, aqui seria o tecido conjuntivo, que vai nutrir o epitélio. Aqui nós temos a membrana basal e aqui nós temos as células epiteliais. Aqui nós temos o tecido epitelial simples pavimentoso. Observe que a célula é meio achatada, o núcleo segue a forma da célula. E aqui nós temos o epitélio simples pavimentoso de um vaso sanguíneo, ou seja, um endotélio. Tá vendo? Ó? É uma camada de célula achatada e o núcleo seguindo a forma da célula. Isso é um vaso sanguíneo, cortado transversalmente. Se o epitélio for simples ainda, ele pode ser simples cúbico. As células vão apresentar forma cuboide e os núcleos vão ser arredondados. Esse tipo de epitélio simples cúbico pode ser encontrado na superfície externa dos ovários, nas paredes de ductos excretores de muitas glândulas e, por exemplo, em folículos da tireoide. Aqui nós temos um esqueminha, que tecido conjuntivo, membrana basal, epitélio simples, uma única camada de célula, cúbico. Perceba que as células parecem cubos. E o núcleo arredondado central. Aqui nós temos o corte de um túbulo renal. Observa o epitélio, uma única camada de célula, simples e cúbico. Células em formato cúbico com núcleos arredondados. Ainda se o epitélio for simples, se ele apresentar uma única camada de células, ele pode ser simples cilíndrico. E ele vai ser simples cilíndrico quando as células forem alongadas e os núcleos também forem alongados elipticamente, sempre acompanhando o eixo cilíndrico da célula. Para ser cilíndrico, a altura tem que ser maior do que a espessura da célula. Esse tipo de epitélio pode ser encontrado no lúmen intestinal, a gente vai ver, no lúmen da vesícula biliar, na tuba uterina e em outros locais. Aqui nós temos o epitélio simples cilíndrico, aqui é o tecido conjuntivo, membrana basal, epitélio simples cilíndrico, ó, as células parecem cilindros. O núcleo elíptico, acompanhando a forma da célula. E nesse tipo de epitélio, normalmente o núcleo está num terço basal da célula, ou seja, ele não está no centro, ele está para baixo, na parte basal que está fazendo contato com a membrana basal. Isso daqui é para caracterizar que algumas células podem ter especializações, como cílios, microvilosidades, etc. Aqui nós temos um corte de intestino, caracterizando o epitélio simples cilíndrico. Simples, uma única camada de célula. Cilíndrico, células cilíndricas com núcleo elíptico acompanhando o eixo da célula cilíndrica no 1/3 basal da célula, ou seja, na parte de baixo da célula. Aqui nós temos o tecido conjuntivo que apoia esse epitélio. O epitélio ainda pode ser classificado como pseudoestratificado, que é uma forma de epitélio simples, entre aspas. Pseudoestratificado, ele é caracterizado por uma única camada de células que chega à luz, ou seja, você tem mais de uma camada de células, só que somente uma camada de célula vai chegar à luz do órgão ou do local ali. E todas as células vão tocar a membrana basal ou a lâmina basal. Se ele for pseudoestratificado, a gente pode classificar ele ainda em pseudoestratificado cilíndrico. E esse tipo de tecido pseudoestratificado cilíndrico, normalmente ele é encontrado como tecido epitelial de revestimento. Pseudoestratificado, porque tem mais de uma camada de célula, mas só uma chega à luz do órgão. Cilíndrico, as células têm forma cilíndrica. Ciliado, apresenta cílios. Com célula caliciforme, apresenta célula caliciforme nesse epitélio. Esse tipo de epitélio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado com célula caliciforme, vai revestir as passagens respiratórias de grande calibre. Então, por exemplo, lá da cavidade nasal até os brônquios. Aqui nós temos um esquema do epitélio cilíndrico pseudoestratificado. Perceba que você tem mais de uma camada de célula, mas somente essas células aqui, que são maiores, chegam à luz do órgão. Isso daqui para caracterizar as células
caliciformes, que vão secretar muco. Isso daqui são chamadas de células basais, que são as células que não vão chegar à luz do órgão. E essas daqui são as células cilíndricas. Aqui, para caracterizar especializações, como microvilosidades, vilosidades, cílios, etc. Aqui nós temos um corte de traqueia para caracterizar o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Aqui, célula cilíndrica, maior zona, e célula basal. Tá vendo que só a célula cilíndrica chega à luz do órgão. Pseudoestratificado, beleza. Cilíndrico, célula cilíndrica, ciliado. Cadê os cílios? Aqui, cílios. E faltou escrever aqui com célula caliciforme. Aqui uma célula caliciforme. Ainda falando de pseudoestratificado cilíndrico, o epitélio pode ser pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios. E onde que a gente vai encontrar isso daqui? Revestindo o epidídimo. Pseudoestratificado cilíndrico, a gente já falou. E o epitélio pseudoestratificado, 2 camadas de célula. Aqui tem uma célula cilíndrica, muito claro que ela chega aqui à luz do órgão. E célula basal não é muito visível aqui. Aqui daria para ver alguma coisa, mas também não é muito claro da célula basal. Aqui nós temos estereocílios. O epitélio ainda pode ser estratificado, que vai ser um epitélio estratificado. É aquele epitélio que apresenta várias camadas de células. Para classificar o epitélio estratificado, a gente vai sempre olhar a camada de célula mais externa. Então, por exemplo, o epitélio estratificado, que tem várias camadas, pavimentoso. Por que pavimentoso? Porque a camada de célula mais externa tem aspecto pavimentoso. Camada de célula mais externa tem aspecto pavimentoso. O formato celular desses tecidos epiteliais estratificados vai variar de acordo com a localização da camada celular. Então, se as células estiverem próximas ao conjuntivo, elas vão ter o aspecto mais cúbico e prismático. E conforme elas vão subindo, células mais próximas à superfície vão se tornando pavimentosas. Tecido epitelial de revestimento estratificado, várias camadas, pavimentoso, camada mais externa tem aspecto pavimentoso, não queratinizado. Esse tipo de tecido epitelial vai revestir as cavidades úmidas, por exemplo, a boca, esôfago e vagina. Aqui nós temos tecido conjuntivo, membrana basal, tecido epitelial estratificado, pavimentoso, camada mais externa tem aspecto pavimentoso. Aqui nós temos um corte de esôfago, aqui o tecido conjuntivo, aqui o início do tecido epitelial, a parte basal do tecido. Então nós temos o epitélio estratificado, que tem várias camadas, vocês estão vendo aqui, várias camadas, tecido epitelial. Pavimentoso, porque a parte mais externa é pavimentosa. Aqui nós temos uma descamação da célula superficial. Não queratinizado, porque não tem queratina. Então, se esse não tem queratina, a gente vai ver que tem o epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, que tem queratina. E esse epitélio estratificado pavimentoso queratinizado vai revestir a superfície da pele. A deposição de queratina vai fazer com que as células superficiais morram. E aí vai formar a camada córnea, que a gente vai ver. E vai ter uma constante descamação dessas células mortas, que estão aqui na superfície, incrustadas, cheias de queratina, enquanto a camada basal vai se multiplicando para ir subindo aqui, dando origem às células com aspecto mais pavimentoso, cheio de queratina. Aqui nós temos o epitélio da pele, epitélio estratificado, várias camadas aqui, vocês estão vendo, aqui várias camadas. Pavimentoso, aspecto pavimentoso aqui das partes mais externas, queratinizado. Então aqui você tem a presença de queratina. Aqui você tem tanta queratina que as células morrem. E aí elas simplesmente carregam essa queratina mortas para revestir a pele. Então aqui você tem várias descamações, as células vão saindo. Nessa parte aqui as células vão se multiplicando para ir subindo aqui e vai tendo a deposição de queratina até chegar na camada córnea aqui. Aqui nós temos o tecido conjuntivo, a derme no caso da pele, que está associado aí sustentando a epiderme, que é esse epitélio da pele. O tecido epitelial ainda pode ser de transição. O que é um tecido epitelial de transição? Ele também vai ter várias camadas de células, mas as células da camada superficial vão variar de formato, de acordo com o estado do órgão. Como assim? Por exemplo, na bexiga urinária, ou no uréter, ou no início da uretra, essas células vão sofrer modificação morfológica de acordo com o estado do órgão. Então, por exemplo, se a gente tiver uma bexiga vazia, vai ter pouca pressão ali de líquido. Então as células vão estar em formato de abóboda, ou cúpula, ou guarda-chuva. Porém, se a bexiga estiver cheia, muita pressão de líquido ali dentro, as células mais externas vão estar achatadas. Então é como se o órgão, se esse epitélio se modificasse de acordo com o estado do órgão. Aqui nós temos epitélio de transição, várias camadas, percebam. Aqui nós temos a bexiga relaxada. Membrana basal, tecido conjuntivo, aqui provavelmente fibroblasto. Aqui nós temos o epitélio de transição, várias camadas, a bexiga vazia.
Se ela está relaxada, nós temos células em estado globoso. E quando essa bexiga está distendida, está acumulando urina, as células se tornam mais pavimentosas. Elas meio que esticam para se adaptar ali à presença do líquido. Aqui nós temos um corte de bexiga, epitélio de transição, aqui várias células, várias camadas. Aqui nós temos células globosas. Então provavelmente essa bexiga aqui, quando foi feito o corte, ela estava vazia. Agora falando de membranas, uma membrana mucosa é o conjunto epitélio mais conjuntivo. Nesse caso, o conjuntivo é chamado de lâmina própria, no caso da membrana mucosa, que reveste cavidades úmidas que fazem contato direto ou indireto com o meio externo. Onde que essa membrana mucosa é encontrada? Na boca, no intestino, na bexiga, que a gente acabou de ver, etc. Aqui nós temos um corte de duodeno, mostrando várias camadas do órgão. Aqui nós temos a luz do órgão. Nós temos a mucosa. O que é a mucosa? O epitélio mais o conjuntivo. Isso daqui tudo é conjuntivo. Nesse caso aqui da membrana mucosa, esse conjuntivo é chamado de lâmina própria. Pode ser chamado de lâmina própria. Então, o epitélio mais o conjuntivo ou a lâmina própria formam a membrana mucosa. Isso daqui é a mucosa. Aqui nós temos, a gente vai ver agora, muscular da mucosa. Aqui nós temos a submucosa. E aqui nós temos outra camada muscular externa. Então, aqui nós temos o epitélio simples, cilíndrico. Simples, uma única camada, cilíndrico, células cilíndricas, com microvilosidades para aumentar a área de absorção, e células caliciformes. Então esse é o epitélio que reveste aí o tubo digestório. Microvilosidades mais o glicocálix, quando estão corados na microscopia óptica, isso pode ser caracterizado como uma borda em escova ou borda estriada. Aqui nós temos a lâmina própria, que é um tecido conjuntivo frouxo. Aqui nós temos a muscular da mucosa. A submucosa, que está embaixo da muscular da mucosa, é um tecido conjuntivo denso não modelado. E lembrar que nessa camada aqui submucosa a gente tem o plexo de Meissner, que são os corpos de neurônios que vão formar aí o plexo de Meissner. Lembra, a gente viu isso na aula passada, que vão controlar aí a divisão do epitélio, as contrações dessa muscular da mucosa e etc. Aqui nós temos as glândulas de Briner. No caso do duodeno, essas glândulas estão presentes. Estão na camada submucosa. Elas são glândulas tubulares compostas que secretam muco alcalino para neutralizar a acidez que vem lá do estômago. Nós temos também a membrana serosa, que é o conjunto mesotélio. O que é um mesotélio? É um epitélio simples pavimentoso. Então, o epitélio simples pavimentoso dessas grandes cavidades que a gente vai ver é chamado de mesotélio. Então, a membrana serosa é o conjunto mesotélio, o epitélio simples pavimentoso mais o conjuntivo que está sustentando esse mesotélio, que a gente pode chamar de adventícia, que reveste as grandes cavidades corporais, peritoneal, pleural e pericárdio. E nós temos a membrana cutânea, que é o conjunto epiderme. O que é epiderme? É o epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, que a gente viu nessa aula, inclusive. Mais o conjuntivo que está associado, sustentando esse epitélio, que a gente pode chamar de derme. Então, esse conjunto, epiderme mais conjuntivo, derme, que reveste a pele, é chamado de membrana cutânea. Aqui nós temos um corte de pele, tecido epitelial estratificado, pavimentoso, aqui ó, isso a gente chama de epiderme. Serve aqui várias camadas de células, conforme as células vão subindo, elas vão tendo a deposição de queratina e vão se tornando pavimentosas. Aqui nós temos a derme, aqui a derme papilar, que é o conjuntivo frouxo, aqui a derme reticular, com o conjuntivo denso não modelado. Então aqui nós temos a papila dérmica, que são projeções do tecido conjuntivo para dentro da epiderme, ou dentro do tecido epitelial. E aqui nós temos cristas epidérmicas, que são projeções da epiderme para dentro do tecido conjuntivo. E aí, guys, conseguiram lembrar bastante coisa de tecido epitelial, de revestimento? Essa classificação, inclusive, ela pode ser usada para tecido epitelial glandular, só que a gente vai ver que as glândulas têm outro tipo de classificação específica, então a gente acaba usando isso mais para tecido de revestimento, epitélio de revestimento. Confesso que dá um trabalhinho fazer essas aulas aqui, mas acho que vale a pena, vai ajudar a galera aí, tá me ajudando bastante também a lembrar esse conteúdo. Se ajudou, beleza, fico feliz, e não perde a próxima aula. Epitélio glandular. Tamo junto, falou!